Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, eu te peço o teu Espírito Santo, que a gente possa fazer a tua vontade acima de tudo do que a nossa. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, eu quis gravar esse vídeo porque eu estou ouvindo algumas coisas muito absurdas na internet e a gente precisa chamar a atenção de algumas questões que a gente precisa meditar e refletir. Eu vi alguns vídeos aí sobre a campanha da fraternidade, vamos acabar com a campanha da fraternidade, pelo fim da campanha da fraternidade, e eu ouvi alguns vídeos bem absurdos, com ideias absurdas, e quero aqui combater de uma certa forma. A campanha da fraternidade realmente está fazendo um desserviço à igreja na questão da quaresma. A quaresma é um tempo propício para oração, jejum, esmola. É um momento propício da pessoa se interiorizar. Então aí vem sempre a CNBB e os seus filhotinhos lá, socialistas, indicando temas para nós, realmente nos tirando do espírito da quaresma. Então assim, eu gostaria de recomendar a CNBB, se vocês querem fazer uma campanha da fraternidade, acho que ela teria mais razão de existir se fosse em outubro, mês das missões. Por exemplo, agora, políticas públicas. Vamos botar em mês das missões. Poxa, o leigo, ele é missionário no quesito político também. Então, realmente é um desserviço à igreja, à espiritualidade católica, essa campanha da fraternidade na quaresma. Está totalmente errado, nós discordamos. Eu sempre discordei, quando era jovem a gente era obrigado a tocar essas músicas nas missas. Espero que isso cada vez mais caia em descrédito e a CNBB enxergue isso, porque o povo está criticando, o povo católico está criticando. E quem não está criticando está com medo, mas por dentro não gosta dessas campanhas da fraternidade. Entendeu? Só esses padres socialistas. Então, meus irmãos, eu queria deixar isso aqui. Agora, eu ouvi alguns absurdos de alguns irmãos falando que igreja e política não se misturam. É aquele grande perigo que a gente cai nos extremismos, né? Se um movimento da igreja se envolve demais em política, vamos tirar toda a política. A igreja não pode se envolver em política. Aí vai para o outro extremismo, que também é errado. Aconteceu isso na história da igreja, as heresias, desde o início dos séculos, as heresias que eram exagerismos. Cristo é só Deus, Cristo não foi homem. Aí a igreja combatia a heresia. Aí vinha uma outra heresia, não, Cristo só foi homem, não foi Deus. E a igreja combateu. Todo extremismo errado, a igreja sempre, os santos, os filósofos falam, a virtude está no meio. E a igreja sempre pautou por este equilíbrio. Então, meu irmãozinho, quem fala aí que a igreja não tem que se envolver em política, tá errado. Tá errado. Jesus não se meteu em política. Tá errado. A política faz parte da vida cristã. Papa Francisco agora falou, a maior obra de caridade é a política. É pela política que a gente pode mais fazer o bem ao próximo. Então não vamos falar absurdo. Por causa da campanha da fraternidade, a igreja não tem que se envolver em política. Vocês estão falando exatamente o discurso dos socialistas e dos ateus, que querem combater a igreja, que é o laicismo. O que é o laicismo? A igreja não pode tocar em nada do Estado. Isso é laicismo, isso é errado. O Estado é laico. Laicidade do Estado é uma coisa. Laicismo é outra, é o exagerismo. O que é o Estado laico? É a separação. Estado e igreja. Tem a separação, só que a igreja é povo que faz parte do Estado, ela está ali dentro, então ela participa sim da política, só como igreja, não como partido, nem nada. Então, a laicidade, ok, o laicismo não, o que é você banir a religião, que é você tirar os crucifixos. O Estado laico, ele permite todas as religiões. Católico, evangélico, ubanda, permite tudo. O Estado é livre para celebrar qualquer que seja o culto. O laicismo não, ele proíbe, como está acontecendo na China, como aconteceu em todos os países socialistas. Então, meus irmãos, cuidado com o que a gente vai falar, pelo amor de Deus. Não vamos falar besteira não, um monte de irmãozinho, desculpa falar, vocês não estudam, não leem. Se você pegar a doutrina social da igreja, vou recomendar alguns livrinhos aqui, esse aqui da editora Com Deus, nem sei se editam mais, Cartilha sobre a doutrina social da igreja, Temos outros aqui, esse aqui que é maravilhoso, Doutrina Social da Igreja,
Uma Introdução, do Carlos Ramalhete, a editora Quadrante, ok? Vende lá na editora Eclésia. Nós temos aqui também, ó, Cristãos na Sociedade, Introdução à Doutrina Social da Igreja, Dominic Melley, né? O que é a doutrina social da igreja? Isso tudo tem na Eclésia. Isso aqui é da editora Cleofas, do professor Felipe Aquino, ok? E principalmente o compêndio da doutrina social da igreja. Então a igreja fala sim sobre questões de política, de economia, e ela se intromete sim. Se intromete sim, meu irmão, na política. Só que de uma forma santa, de uma forma na visão de cristão. É isso que tem que ter. É isso que muitas vezes esses padres socialistas, esses cristãos leigos socialistas que defendem partido de merda, partido socialista e quer enganar o povo. Socialismo é contra a igreja. Estudem o compêndio e vocês vão ver. A igreja sempre foi contra. Mas esses caras socialistas, esses padrecos, estão escondendo isso de nós, né? Nós temos aqui Divini Redemptoris, do Papa Pio XI, carta encíclica sobre o comunismo ateu, ok? Ah, não existe? Peraí, a igreja falou, cara. Rerum Novarum, carta encíclica sobre a condição dos operários, aqui falando sobre os pobres. Então a igreja fala sim. E temos mais João Paulo II, Solicituto Reis Socialis, Labores Exerces, sobre o trabalho humano, Teologia da Libertação, esse livro do professor Felipe Aquino, onde vai desmascarar os erros. Então, meu irmão, nós temos que combater os erros e não combater tudo. Ah, tudo é ruim, política não tem que se envolver. Tem que se envolver sim. Só que eu acho que a quaresma não é um momento propício. Quaresma é um momento para a introspecção individual, onde nós vamos refletir o nosso pecado. E o pecado é pessoal, entendeu? O pecado é pessoal, nós seremos julgados pessoalmente. Agora, a igreja falou em economia, né? A igreja não concorda com o socialismo, mas também critica verazmente o liberalismo e o capitalismo. Então, alguns livros que eu vou recomendar, O Estado Servil, né? E O Esboço da Sanidade, de Chesterton. Então ele dá uma dica, né, de como a gente poderia talvez ir para a economia na teoria do distributismo. Quem não conhece Chesterton é um católico intelectual, jornalista, cara fenomenal. Recomendo conhecer a vida de Chesterton, que está aí com um processo talvez de beatificação. Então, meus irmãos, sim, a igreja se envolve, sim, em política, só que a gente tem que desmascarar. Porque alguns socialistas escondem isso. Escondem que a igreja é contra o socialismo. Escondem que a igreja excomunga a maçonaria, né? Escondem um monte de críticas que toda a história da igreja houve contra o socialismo e o comunismo. E isso está entranhado na nossa política. Isso tem que ser exorcizado. Então esse bando de cristão de Araque, que entra no partido e quer defender as teses socialistas, não são cristãos não, porque não são fiéis à Igreja Católica. A nossa fé, ela é uma adesão, ela não é um self-service. Ah, eu escolho acreditar nisso, eu escolho não acreditar nisso. Não, as pessoas estão tratando a fé como self-service, e a fé não é self-service. A fé é uma humildade de uma pessoa que se rende, que adere, que diz sim a uma fé que nos é dada completa. É uma fé, a fé católica nos é dada por inteira. Então eu tenho que ter uma adesão a ela. Não é a igreja que tem que me aceitar o que eu acho certo e errado. É o contrário, eu que tenho que me humilhar, abaixar a cabeça e aceitar o que a igreja diz. E falta essa humildade em muitos católicos. Nós temos que abaixar nossa cabeça e fazer. Se eu falo uma coisa aqui hoje e alguém me mostrar que a igreja diz o contrário, na hora eu volto atrás. Oficialmente. Agora não vem com papinho furado não. Eu volto atrás sim, porque a igreja está aí, é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que edificou sobre a pedra, que o inferno não prevaleceria contra ela, a igreja que Cristo edificou sobre a rocha, e onde que está a igreja de Cristo? Cadê ela? Tem que ter 2000 anos, e é nela que a gente tem que viver, meus irmãos. Porque quem não for fiel vai ficar para trás. Então, meus irmãos, oremos nessa quaresma para que Deus nos abençoe e nos dê coragem de buscarmos, antes de tudo, uma conversão interna, uma conversão buscando a santidade,
buscando uma vida cristã. E quem fala mal da política aí, saiba que a política é algo sagrado para a igreja. Vamos estudar, vamos ler os livros para que a gente possa fazer o bem para o mundo. O nosso Brasil e o nosso mundo, desculpa, está na merda que está porque nós estamos cruzando os braços. Porque nós não estamos lendo. Porque nós não estamos conhecendo o que Deus quer de nós leigos. Estamos esperando do padre. Ou nós leigos estamos querendo fazer as vezes do padre. Estamos querendo distribuir a Eucaristia, estamos querendo pregar a palavra. Nós temos que ser, antes de tudo, leigos, cuidar da nossa família e da nossa sociedade. Se o mundo não vai bem, é porque nós estamos falhando na nossa missão. Deus abençoe a todos, que fique essa reflexão. Shalom.